oitavo ano, vamos continuar as nossas aulas, ok? E o nosso conteúdo agora é potência de base 10, notação científica. Tranquilo? Então vamos lá, vamos ao conteúdo. Vamos antes relembrar o que é uma potência mesmo, né? Então, potência é o produto de um determinado número por ele mesmo várias vezes. Então, A elevado a n vai ser A vezes A vezes A vezes A n vezes. Tá? Então, eu vou multiplicar o A pela quantidade de vezes que aparece no expoente. Lembrando, base é o A, o n é o expoente. Então, vamos ao exemplo. 3 elevado a 2, 3 vezes 3. 4 elevado a 3, 4 vezes 4 vezes 4. Ou seja, eu vou multiplicar o 4 3 vezes. 4 vezes 4 vezes 4. 2 elevado a 10. 2 vezes 2 vezes 2. Quantas vezes tem que aparecer o 2? 10 vezes. Então isso é uma potência. O resultado é o que nós chamamos de potência. Beleza? Então tranquilo. Potências de base 10. Ora, a base não é o A? Então a base, no nosso caso, tem que ser 10. 10 elevado a qualquer número. Tranquilo? Tranquilo? Então essa é a potência de base 10. Vamos ver alguns exemplos. 10 elevado a 0 igual a 1. Opa, lembrando da propriedade, qualquer número diferente de 0 elevado a 0 é sempre igual a 1. Então qualquer número que eu coloco na base elevado a 0 sempre vai ser 1. No 10, a mesma coisa. 10 elevado a 0, 1. Outra propriedade. 10 elevado a 1 é igual a 10. Qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Beleza? Então, 10 elevado a 1, 10. Agora, 10 elevado ao quadrado. 10 elevado a 2, aplicando ali a definição, 10 vezes 10 igual a 100. 10 elevado ao cubo, 10 elevado a 3, aplicando a definição, 10 vezes 10 vezes 10, 1000. 10 elevado a 4, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 10.000. 10 elevado a 5, aqui 10 vai aparecer 5 vezes na multiplicação, 100.000. Ok? Então, para resolver uma potência, eu vou multiplicar a base por ela mesma, o número de vezes que aparece no expoente. Beleza, professor, mas para que a gente tem que estudar potência de base 10? Bom, toda vez que eu tiver uma potência de base 10, eu não preciso resolver essa operação aqui. Não sei se vocês repararam a seguinte coisa. Observe que podemos escrever uma potência de base 10 como um número decimal qualquer, né, um número do sistema numérico qualquer, representado por 1 e acompanhado de uma quantidade de zeros. Opa, olha para cá. 10 elevado a 5 é o 1 e a quantidade de zeros. Quantos zeros? 5. Olha aqui. 5 no expoente, 5 zeros. 4 no expoente, 4 zeros. 3 no expoente, 3 zeros. E assim sucessivamente. Então, 10 elevado a 1, 1 com 1 zero. 10 elevado a 2, 1 com 2 zeros. 10 elevado a 3 é o 1 com 3 zeros. 10 elevado a 4 é o 1 com 4 zeros. Então, se eu tivesse aqui 10 elevado a 8, seria 1 com 8 zeros. Tranquilo? Então, eu não preciso resolver toda essa multiplicação aqui, tá, para encontrar o resultado. Basta eu fazer 10 elevado a 5, 1 com 5 zeros. 10 elevado a 8 é 1 com 8 zeros. Ok? Então vamos lá. As potências de base 10 elas facilitam a escrita de números muito grandes ou muito pequenos, reduzindo a quantidade de algarismos. É essa a utilização da potência de base 10. Ela vai facilitar a escrita de números muito grandes, ou seja, uma quantidade enorme de algarismos, ou números muito pequenos, que também vão ter uma quantidade grande de algarismos. Ok? Então vamos ao exemplo. Distância da Terra ao Sol é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Vamos escrever na base 10. 150 milhões de quilômetros é a mesma coisa que 15 vezes 10 milhões. Quantos zerinhos eu tenho no 10 milhões? Eu tenho 7 zeros. Então eu vou ter 1
com 7 zeros. Ora, mais 1 com 7 zeros é 10 elevado a 7. Então, 150 milhões é a mesma coisa que 15 vezes 10 elevado a 7. Tá vendo? 10 elevado a 7 é 1 com 7 zeros. O planeta Netuno encontra-se a uma distância de 4 bilhões e 500 milhões de quilômetros do Sol. 4 bilhões e 500 milhões vai ser 45 vezes 100 milhões. Ok? 100 milhões, quantos zeros eu tenho? 8 zeros. Então eu tenho 1 com 8 zeros, que é a mesma coisa que 10 elevado a 8. Então, 4 bilhões e 500 milhões é 45 vezes 10 elevado a 8. Tranquilo? Então, ó, eu estou escrevendo um número grande, com muitos algarismos, e estou escrevendo ele de forma mais simplificada. Aí vocês vão me perguntar, ora, mas para que serve isso, professor? Ora, se eu quiser multiplicar os 150 milhões com 4 bilhões e 500 milhões, olha quantos zeros eu vou ter que fazer. Eu preciso disso? Claro que não. Então eu só vou multiplicar o 15 por 45 e aplicar as propriedades operatórias para as potências de bases iguais. Tranquilo? É para isso que serve, ora, a potência de base 10. Facilita a escrita e a operação de números muito grandes. Ok? Vamos aqui, uma maneira mais simples de você fazer a escrita de uma potência de base 10. Simplesmente é só deslocar a vírgula o número de vezes que você queira fazer. Então, olha lá, 4.000 é a mesma coisa que 400 vezes 10, 40 vezes 100 ou 4 vezes 1.000. 4.000 é 4 vezes 1.000. Mas o que é o 1.000? É 10 elevado a 3. Mas 4.000 eu posso escrever como 4.000,0. Olha o que aconteceu com a vírgula. Ela andou 3 casas para a esquerda, ou seja, 3 zerinhos. 1, 2, 3. Então eu tenho 4 vezes 10 elevado a 3. Toda vez que você salta uma casa para a esquerda, você aumenta aqui no expoente. Então, como eu andei 3 para a esquerda, eu tenho 10 elevado a 3. Tranquilo? Então, prestem bem atenção a isso. Aqui alguns exemplos. Eu vou fazer essa letra B. Olha a letra B. 200.000. Quantos zerinhos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então, eu tenho 2 vezes, quantos zeros? 5. 10 elevado a 5. Tranquilo? Então, eu acabei de escrever 200.000 numa potência de base 10. Atenção! Eu não posso esquecer, para escrever um número numa potência de base 10, é obrigatório aparecer a potência. Tranquilo? Então, se eu faço, professor, é 10 elevado a 5, eu tenho 2 mais 5 zeros. Então, é 2 elevado a 5, porque 5 são 5 zeros. Não, está errado. Eu tenho que escrever 2 vezes 10 elevado a 5. Porque 10 elevado a 5 é a mesma coisa que 100.000. Então, 200.000 é 2 vezes 100.000, que é 2 vezes 10 elevado a 5. Beleza? Então, o restante aqui vocês vão fazer e vão estudar. Se por um acaso aparecerem dúvidas, para o vídeo e volta ao início do vídeo e refaça tudo que eu falei. Beleza? Continuando a dúvida, manda essa dúvida lá para a sala Google que nós vamos tirar para vocês. Ok? A potência de base 10 ela é muito utilizada. Vocês vão perguntar assim, professor, onde que eu vou usar isso daí? Bom, eu vou utilizar a potência de base 10 na física, na química, na biologia e na informática. Tranquilo? Principalmente na física e na informática. Ok? Mas aonde que eu vou ver isso na informática? Olha os prefixos aqui, ó. Tera, giga, mega. Esses 3 elementos aqui, muito provavelmente, vocês já escutaram. A grande maioria dos computadores agora tem HD de 1 tera. Opa, 1 tera? Mas é só 1 tera? Não, 1 terabyte. Tá? A unidade de medida da informática é o byte. Então, se você tem um HD de 1 terabyte, isso você quer dizer que você tem, olha aqui, 10 elevado a 12 bytes de memória.
Só que 10 elevado a 12 é 1 trilhão. Então, em vez de escrever o 1 trilhão, eu escrevo 10 elevado a 12. E esse prefixo eu vou chamar de tera. O giga, a mesma coisa, só que o giga é 10 elevado a 9. É 1 bilhão de vezes maior que a unidade. Um mega é 1 milhão de vezes maior que a unidade, ou seja, 10 elevado a 6. E o exemplo mais simples de ouvir é o prefixo quilo. 1 quilômetro, 1000 metros. 1 quilograma, 1000 gramas. Ou seja, 1 quilômetro é 1000 vezes maior que 1 grama. 1 quilômetro é 1000 vezes maior que 1 metro. 1 quilograma é 1000 vezes maior que o grama, ou seja, 10 elevado a 3. Tranquilo? Então esses prefixos aqui, tera, giga, mega, quilo, eu não posso esquecer. E aqui está o símbolo, tera, T, giga, G, M, mega e K, quilo. Tranquilo? Notação científica. Vamos lá a definição. É qualquer número n pode ser escrito como a forma de um produto, ou seja, a multiplicação de um decimal entre 1 e 10 e uma potência de base 10. Tá? Então está aqui, ó. Essa é a definição. N é m vezes 10 elevado a p. Ah, professor, eu não entendi nada. Então aqui, notação científica, representação de um número entre 1 e 10, ou seja, um número decimal, 1,2, 3,5, tá? Ou seja, um número entre 1 e 10, e uma multiplicação, e a multiplicação de uma potência de base 10. Então aqui o exemplo, 2,5 vezes 10 a 4. 2,5 é um número entre 1 e 10, e uma potência de base 10. Tá? Então esses três números aqui, 2,5, 10 a quarta, 1,72 vezes 10 a sexta e 9,103, 10 a terceira, são números que estão representados na notação científica. Tá? Então, para eu escrever um número na notação científica, eu tenho que ter um número decimal entre 1 e 10, mais uma potência de 10. Tranquilo? Ah, professor, 2,5. 2,5, ok, é um número decimal. Mas 10 a quarta quanto é que é? É 1 com 4 zeros, é 10.000. Então, 2,5 vezes 10.000 vai dar quanto? 25.000. Então, ao invés de escrever 25.000, eu vou escrever na notação científica. 2,5 vezes 10 a quarta. Ok? Então, a notação científica ela facilita o cálculo de números, ou muito grandes, ou muito pequenos. E isso é muito utilizado, gente, na física. Tenham sempre isso em mente. Então, vamos aqui a outros exemplos. Olha lá, 1.200.000. Vou andar com a vírgula. Vou andar com a vírgula até onde? Entre 1 e 2. Então, tá aqui, ó. Sempre eu vou andar com a vírgula para esquerda, né? Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou ter que andar até chegar entre 1 e 2. Por quê? É um número decimal entre 1 e 10. Então, aqui, ó, 1,2 está entre 1 e 10. Mas quantas casas eu andei para a esquerda? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu andei 6 casas para a esquerda. Então, eu tenho 1,2 vezes 10 elevado a 6. Eu simplesmente peguei essa vírgula e contei. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma vírgula tem que ficar aqui no meio, então 10 elevado a 6. 1,2 vezes 10 elevado a 6. Outro exemplo, olha lá, 228 milhões. Ora, eu não tenho que escrever o número entre 1 e 10, então a vírgula vai ter que aparecer aonde? Entre os dois aqui. Então a vírgula vai ficar, ó, número decimal, 2,28. 2,28 vezes 10. Quantos deslocamentos eu fiz? É só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 deslocamentos para a esquerda. Ok? Então eu tenho 2,28 vezes 10 à oitava. Beleza? Para terminar, é com vocês agora. Escreva os números em notação científica. Vamos primeiro aqui. 1 milhão
1.350.000. Não tem que ser em notação científica, aonde tem que aparecer a vírgula tem que aparecer entre o 1 e o 3. Ora, mas para a vírgula aparecer o 1 e o 3, eu vou deslocar ela daqui, do 0, até o 1, entre o 1 e o 3. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu andei com a vírgula 6 casinhas para a esquerda. Como é que vai ficar nosso número? 1,35 vezes 10 elevado a 6. Então, tranquilo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1,35. 1,35. 10 elevado a 6. Tranquilo? Então, notação científica é sempre o número entre 1 e 10. É um número decimal, mais uma potência de base 10, e o expoente é o tanto de vezes que a vírgula deslocou. Tranquilo? Uma coisa que eu não posso esquecer jamais é escrever a potência de base 10. Eu não posso escrever 1,35 elevado a 6. Ah, professor, você andou 6 vezes, então é 1,35 elevado a 6. Não, está errado. É 1,35 vezes 10 elevado a 6. Por quê? Porque é 1,35 vezes 1 milhão. 1,35 vezes 1 milhão vai dar 1.350.000. Tranquilo? Os outros vocês vão fazer sozinhos. A questão 2 é resolver essa expressão. Ora, resolver a expressão, está vendo aqui que eu tenho 10 elevado a 4, 10 elevado a 7. Então, vocês vão aplicar as propriedades de potências que nós vimos nas aulas anteriores. Ou seja, eu vou escrever essa expressão na forma de uma única potência. Okay? Ah, professor, eu vou resolver 10 elevado a 4. É para resolver? Não. Você não vai resolver. Por quê? Porque aqui 10 elevado a 4 vai ser 1 com 4 zeros. Elevado a 7. Olha o tanto de zero que vai aparecer. Então, nós não fazemos. Aplicamos direto as propriedades operatórias das potências. Vocês vão pegar o caderninho de vocês e vão relembrar essas propriedades. E a questão 3 é uma aplicação. O CD-ROM com capacidade de 700 megabytes foi usado para gravar dados que ocupavam 123 megabytes. Opa, o que é mega? Olha lá naquela tabelinha que nós vimos no início do vídeo. Escreva no caderno esses valores em kilobyte, byte e bit, utilizando as potências de base 10. Bit e byte. Bit é a menor unidade da informática. Então vocês também vão pesquisar e vão escrever no caderno o que significa bit e o que significa byte. A tarefa de vocês é pesquisar o significado das palavrinhas bit e byte. Beleza? Bom, no caso de dúvidas, manda essas dúvidas para a sala Google que eu irei respondê-las para vocês, ok? Então, meninos, um abraço e bons estudos. Tchau!